Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo este vídeo. Sou Reverendo Sandro Domingos, você está no canal Reverendo Sandro Domingos e nós estamos durante esse mês fazendo um devocional no livro de Provérbios. E hoje, domingo, nós vamos falar sobre Provérbios, capítulo de número 23. Vamos seguir aqueles conselhos, aqueles 30 conselhos que Salomão vai dizer, que vai nos ensinar no verso de número 20 do capítulo 22. Ele diz: escrevi para você 30 ditados cheios de conselho e conhecimento. Então nós vamos continuar agora no capítulo de número 23, né, a partir do verso 1. Ele vai dizer: quando se sentar para comer com autoridades, preste atenção a quem está diante de você. Se você costuma comer demais, controle o apetite. Não deseje as iguarias que lhe oferece, pois talvez queiram enganá-lo. Ou seja, o que ele está falando? Ele está falando de um senso de bom comportamento agora aqui, sabe? De você ter modos na casa das outras pessoas, sabe? Por quê? Porque as pessoas podem até não te dizer nada na hora, mas com certeza eles vão ficar falando mal de você. Com certeza eles vão estar falando de você. Então ele diz, olha, quando você sentar na mesa de autoridades, se comporte, preste atenção. Se você é uma pessoa que come demais, né, o que acontece? Seja comportado lá nesse momento. Às vezes você vai numa festa, por exemplo, uma festa de casamento, uma festa de aniversário, você vê algumas pessoas, sabe, desesperadas, né? Eu, nas últimas vezes que eu fui, teve um dia aí que eu fui, acho que é um aniversário, né? E aí o que eu fiz? Eu tava com fome, comi alguma coisa antes, né? Aí quando você chega lá, você belisca, você conversa, você fica de uma maneira educada, porque você já foi meio que preparado. E aí você não passa vergonha. Porque as pessoas, até naquelas brincadeirazinhas, elas falam, olha, tá comendo demais e tal. Então você precisa ter esse modo de se comportar. É isso que Salomão está dizendo. Mas vamos lá, o verso 4. Não se desgaste tentando ficar rico. Tenha discernimento para saber quando parar. Num piscar de olho, a riqueza desaparece, criará asas e voará para longe como águia. O que ele está dizendo, sabe? Ó, pais de famílias que são ausentes da sua casa, ausentes do crescimento dos seus filhos, ausentes do seu casamento, com a desculpa de dizer, não, preciso trabalhar porque eu preciso dar uma vida melhor para o meu filho, eu preciso dar uma vida melhor para a minha família, e ele nunca vai bastar, nunca tá o suficiente para ele. Só que assim, está acontecendo alguma coisa, a vida está passando, o filho está crescendo, o casamento está se desgastando, por quê? Porque ele em si, ele na ânsia de dar uma boa vida no futuro para a família dele, o presente está sendo acabado. E às vezes o que a nossa família precisa mais é da nossa presença. O que os nossos filhos precisam mais não é de presentes caros, é da nossa presença. Então ele fala, não se desgaste demais tentando ficar rico, né? Verso de número 6. Não coma com pessoas mesquinhas, nem deseje suas iguarias. Elas pensam sempre no custo daquilo que oferece e insiste. Coma e beba, mas elas não falam com sinceridade. Eu não sei se você já foi convidado na casa de alguém exatamente desse jeito, né? Já fui. E aí, tipo, qual o conselho que Salomão diz? Obrigado. Não. Tá o suficiente, tá bom. Às vezes você tá com vontade de comer mais, mas você fica assim, ó. Por quê? Porque você muitas vezes conhece, muitas vezes a pessoa mesmo, ela não tem assim muita coisa. E você vai lá como uma como é que chama? Um enxame de gafanhoto e vai lá, sabe? Então ele fala aqui, ó, não coma com pessoas mesquinhas, nem deseje suas iguarias. Elas pensam sempre no custo daquilo que oferece. E insiste, come e beba, mas na verdade eles não falam a verdade. Então a gente tem que ter essa sabedoria. Salomão ele está falando muito aqui de comportamento,
de uma pessoa para com outra, como se você se comportar em alguns locais. Mas vamos lá então, verso 9. Não perca tempo falando com o tolo, pois ele desprezará até o conselho mais sensato. Então, amados, Salomão ele diz, olha, que você tentar ensinar uma pessoa tola, uma pessoa insensata, é como você jogar pérolas aos porcos. Eles não vão dar valor, não vai ter valor. Por isso que ele diz assim, ensina o sábio e ele ficará mais sábio. Ensina o tolo e ele vai criar uma ira contra você. Você está entendendo? Então, não perca tempo falando com os tolos, né? Eu sempre tenho dito o seguinte, olha, chega um tempo na nossa vida que o tempo se torna uma moeda muito cara, né? Quando a gente é jovem, que nem diz o refrão de uma letra do Renato Russo, que ele diz assim, temos todo o tempo do mundo, só que quando você está, por exemplo, na minha idade de 50 anos, você não tem todo o tempo do mundo. Então você não tem tempo de ficar perdendo tempo com pessoas que não querem avançar, que não querem crescer, que não querem sair da sua ignorância. Então Salomão diz, não perca tempo falando com esse tipo de pessoas, porque ele vai desprezar o seu conselho não vai mudar nada para ele. Verso de 12, dedique-se à instrução, ouça atentamente as palavras de conhecimento, né? Então ele fala assim, ó, sempre esteja crescendo. Até quando a gente, sabe, vai envelhecendo, uma das coisas para que você evite, por exemplo, eu tenho aquele mal de Alzheimer, né? Que existe por aí, das pessoas começarem a esquecer as coisas. Então, uma das maneiras de você manter a sua mente sadia é você estar aprendendo, é você estar crescendo no aprendizado. Então, ele fala, dedique-se à instrução, né? Leia um livro, né? Além da Bíblia, né? Leia um livro. Tem gente que diz que não gosta de ler. Todo mundo gosta de ler, irmão. Você precisa só escolher a literatura, o tipo de literatura, de leitura que você gosta. E aí você vai ter amor e aprender a ler. Você tá sempre lendo, ó. Você lê o WhatsApp, você fica lendo toda hora. Você entendeu? Fica lendo sobre a vida dos artistas toda hora. Então você só precisa entender, assim, descobrir o que você gosta. E aí começar a ler. Por quê? Porque a leitura, ela faz com que o nosso cérebro ele se desenvolva. Verso 13. Não deixe de disciplinar os seus filhos. A vara da disciplina não o matará. Sim, a vara da disciplina pode muito bem salvá-lo da morte. Ele continua falando a mesma coisa que ele estava falando nos outros capítulos, inclusive no capítulo 22. A necessidade de você disciplinar o seu filho. E disciplinar, nós já falamos, é ensinar bons modos, ensinar convivência com outras pessoas, ensinar respeito ao seu semelhante, ao mais velho, ensinar respeito pelas coisas, ensinar respeito por pessoas, certo? Verso 17, não tenha inveja dos pecadores, mas tema sempre o Senhor. Você será recompensado por isso, sua esperança não será frustrada. Ou seja, muitas vezes quando a gente olha a vida daquelas pessoas que não servem a Deus, a gente muitas vezes faz a seguinte pergunta para nós mesmos: vale a pena servir o Senhor? Porque eu olho e vejo o mal prosperar, eu vejo as pessoas mentirosas se dar bem. O mesmo dilema que eu já falei que Asaf sofreu, que era o dilema de olhar a prosperidade do ímpio, né? E dizer, não vale a pena servir ao Senhor. Mas a Bíblia diz, olha, não tem inveja dos pecadores. Você será recompensado por temer o Senhor. A Bíblia diz, você quer ser sábio? Tudo se inicia aonde? No temor do Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o quê? É o princípio
é o início da sabedoria. Então toda sabedoria, ela vem do temor e do respeito ao Senhor. Senão, ela deixa de ser sabedoria e se torna a ser só conhecimento. E conhecimento por si mesmo nos torna tolos, porque nos faz achar que somos independentes de Deus, e na realidade nós não somos. Vamos lá, verso 19. Ouça, meu filho, e seja sábio. Mantenha o seu coração no rumo certo. Não ande com os beberrões, nem se envolva com os comelões, pois eles caminham para a pobreza, e de tanto dormir terão apenas trapos para vestir. O que ele está falando? Ele está falando de pessoas que, segundo aquele filme, lembra do filme lá, que é bem antigo, que diz curtindo a vida adoidada? Então essas pessoas são pessoas que, tipo assim, vivem pelo final de semana, qual é a balada que a gente vai, qual é o evento que a gente vai, qual é o aniversário que a gente vai viajar para onde. O que ele está dizendo? Esse tipo de pessoa, no final das contas, eles vão ficar o quê? De tanto serem preguiçosos e achar que a vida é só uma diversão, eles vão ficar pobres. Eles não vão crescer. Eles não vão criar algo sustentável, né? Porque tudo passa. Amém? Vamos lá, verso 22. Ouça seu pai que lhe deu vida, e não despreze sua mãe quando ela envelheceu. Ele está falando, olha, se tem uma das coisas que a Bíblia fala, nos ensina, é o princípio da honra, né? Honrar a Deus, honrar o pai e a mãe, né? E honrar pessoas. Olha que livro interessante que eu estou lendo aqui, ó, é do Dag Miller. Aqueles que honram você. Nós temos que aprender. Tá vendo aqui? Deixa eu ver. Que é aqui. Aqueles que honram você. Nós temos que aprender a honrar pessoas. Nós temos que aprender a honrar Deus. E temos que aprender a honrar nosso pai e nossa mãe. E a Bíblia diz que tem até uma promessa para que se prolongue os nossos dias na vida. Ok? Vamos lá para frente. Verso de número 27. Ou melhor, verso de número 29. Quem se sente angustiado e triste? Quem vive brigando e se queixando? Quem sofre ferimento desnecessário? Quem tem olhos sempre vermelhos? Aqueles que passam hora tomando vinho e experimentando bebidas fortes. Não olhe demoradamente para o vinho, observando quando ele é vermelho, como brilha no copo e desce suavemente. Pois no fim ele morde como uma cobra venenosa, pica como uma víbora. Você terá alucinações e dirá coisas sem sentido. Ficará tonto como um marinheiro em alto mar, agarrando o mastro em meio à tempestade. Dirá: bateram em mim, mas não senti nada. Nem percebi quando levei uma surra. Quando acordarei para beber de novo? Então, o que ele está falando? Ele está falando da embriaguez, ele está falando de bebida mesmo. Ele está falando assim, ó, quem vive brigando e se queixando? Aquele que vive embriagado, ele diz. Quem sofre ferimento desnecessário, né? Quem tem os olhos sempre vermelhos? Aqueles que passam hora tomando vinhos. Aqueles que são viciados em bebidas alcoólicas, né? Aqueles que são viciados em beber, ele está falando, sofrerá as consequências, vai apanhar e nem vai saber porque apanhou, vai fazer coisas vergonhosas que no outro dia nem vai se lembrar. Olha a história de Noé. Noé, a Bíblia diz que ele tomou um porre lá de vinho lá e perdeu a noção de tudo, ficou nu dentro da sua casa, a ponto dos seus filhos verem e tirar sarro deles. Você entendeu? Então, Salomão está falando de uma maneira descontrolada e vergonhosa, né? Ele fala, quem se sente angustiado e triste? Porque depois que passa o efeito da bebida, vem o que? Vem a ressaca, vem a tristeza. Então ele fala, olha, cuidado com isso. Tenha cuidado com isso. Ele está falando sobre aquilo que causa a bebida no homem, aquilo que causa
uma bebida descontrolada no homem. Então, meu amado, nós temos que ser prudentes em tudo, nós temos que fazer tudo que a Bíblia diz com moderação, temos que fazer tudo com ordem e com decência, e temos que respeitar e perguntar se nas nossas atitudes Deus está aprovando. Então, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Amanhã estaremos de volta aqui no capítulo 24, né, do livro de Provérbios. Eu espero que tenha sido bênção para você. Se foi bom para você, você compartilha essa live, deixa seu comentário. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí e divulga para todo mundo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.